Bem-vindos ao podcast de Colocar as Questões Certas. O meu nome é Fernando Matos. Hoje tenho o prazer de ter aqui Isabel Horta, da Universo Sonai. Muito obrigado por teres aceito o convite. É um prazer ter-te aqui connosco. A Isabel, para além de Head of Customer Intelligence e Data Science da Universo Sonai, é também professora. Quase todas as universidades em Portugal, não é? Mas na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, na Porto Business School, Católica Business School, e portanto, olha, é um prazer ter-te aqui e gostava de enfim, começar por te pedir que nos contasses como é que chegaste ao mundo dos dados, se foi uma paixão cedo académica, se depois mais tarde, como é que vieste parar a esta área? Sim, antes de mais, obrigada, Fernando, pelo convite. É uma honra estar aqui contigo a discutir estes temas que efetivamente são muito relevantes hoje para as organizações e para as organizações serem bem-sucedidas. Como é que eu fui parar ao mundo dos dados? Isso é uma pergunta interessante e posso dizer que efetivamente foi relativamente cedo. Eu percebi que era uma mulher muito mais de dados, ou números e ciência, não é? Do que propriamente de letras. E até é curioso porque eu sabia que queria ser engenheira, de alguma forma, não é? Não sabia exatamente qual engenharia, mas sabia que queria ser engenheira, mas não tenho ninguém engenheiro na família. O meu pai é médico, a minha mãe é professora primária e eu ia descobrir quase um mundo novo das engenharias. Mas assim foi. Portanto, entrei na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tirei o meu curso. Logo após ter terminado o curso, houve a oportunidade de fazer o doutoramento em Gestão e Engenharia Industrial. Na altura fiz o doutoramento com uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, num doutoramento misto entre a Faculdade de Engenharia e o Lancaster University Management School, numa altura em que estávamos no hype do Machine Learning, por volta de 2010, e fiz um trabalho de investigação aplicada, com foco no Analytics, em particular na componente de avaliação e previsão de eficiência e produtividade das organizações, e permitiu-me efetivamente entrar no mundo dos dados bastante a fundo e trabalhar todos estes algoritmos que na altura eram relativamente recentes. Posteriormente, ainda fiz 2 anos de pós-doc, também com uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, numa área diferente, no fundo também na área de Predictive Analytics, mas na altura, como fiz o pós-doc entre a Faculdade de Engenharia e o Imperial College London, estive envolvida num projeto de previsão do consumo espacial na cidade de Londres, não é? Numa altura em que se falava muito até das energias renováveis e alternativas, como o shale gas. E, portanto, nessa altura estive em Londres, parte do tempo, regressei a Portugal e foi nessa altura que houve então a oportunidade de integrar a Sonai Financial Services. Na altura, Financial Services, agora mudamos de nome para, como disseste, Universo Sonai. E na altura, o cartão Universo, que é um dos principais produtos da empresa, tinha sido lançado ou relançado efetivamente há cerca de um ano. E já havia vários dados para nós trabalharmos em bases de dados, portanto, tirar um conjunto de insights desses dados e, de certa forma, melhorarmos toda a experiência do cliente e, obviamente, trazer retorno para o negócio. E assim foi. Portanto, juntei-me à Universo Sonai, portanto, na altura Financial Services, para criar a equipa de Advanced Analytics para extrair tudo o que seja insights dos dados que já tínhamos desde então e que continuam a crescer todos os dias. Claro. Olha, e tu que tiveste em alguns anos também em investigação, aliás, nunca perdeste essa veia até pela componente académica, a formulação do problema é um tema, quer dizer, é uma componente essencial de quando se faz investigação, e tem muito a ver com aquilo que é o título deste podcast, não é? Colocar as questões certas. Eu gostava de desafiar a que partilhasses connosco, que pensasses um bocadinho nisso, projetos, use cases,
até eventualmente na área de investigação, em que tenhas sentido que fazer a pergunta certa fez toda a diferença. Consegues partilhar connosco? Sim, posso partilhar. Eu posso partilhar a experiência até quando integrei na altura a Universo Sonai. Claro, como foi pedido, né, que tinha vindo de fora naquela altura e com um conhecimento bastante mais profundo desses algoritmos todos, machine learning, que propusesse um conjunto de use cases em que, no contexto da empresa, fizesse sentido nós usarmos Advanced Analytics. E na altura fiz um levantamento de mais de use cases de marketing, sales, na área de customer service, suporte ao cliente também, e apresentei, portanto, canais digitais, muito na altura em que estávamos a lançar também a app do cartão, etc. E uma coisa que realmente senti falta na altura foi e as questões que eu vou querer responder. Então lembro perfeitamente, nos primeiros dias de estar na empresa, de ter feito um levantamento exaustivo de questões que nós conseguiríamos responder com Advanced Analytics muito melhor de qualquer conhecimento empírico que se pudesse ter na altura. E, portanto, de curto prazo, o que é que nós podemos fazer? Portanto, fiz um conjunto de questões, conseguiríamos com a Advanced Analytics responder muito melhor a este conjunto de questões, prioritizamos, entretanto, obviamente, esse trabalho e efetivamente houve logo um use case que na altura fez toda a diferença perguntar a questão certa. E posso partilhar, portanto, não sei se já partilhei no passado, mas acho que não, por isso até é uma curiosidade interessante, que é tipicamente nós nas equipas de Data Science, dos primeiros projetos que nós fazemos da Advanced Analytics é os modelos de propensão. E os modelos de propensão, no fundo, é um standard que nós identificamos os produtos core das organizações, para cada produto core desenvolvemos os nossos modelos de propensão. E o que é que eles nos devolvem como output é a propensão natural de um cliente ir subscrever ou aderir a um determinado produto. Mas a questão certa aqui será isso que nós queremos, que é um cliente que vai aderir naturalmente a um produto, é isso que nós queremos enquanto insight de negócio? Provavelmente não. Porquê? Porque se ele já vai aderir e vai naturalmente, nós precisamos de atuar sobre ele. E, portanto, nós fizemos foi exatamente essa questão, que é que clientes é que eu tenho que identificar com Advanced Analytics que vão subscrever um determinado produto, mas se forem alvo de um estímulo externo, ou de uma comunicação, ou de uma campanha que nós façamos. E efetivamente isso teve um impacto enorme, quer do ponto de vista de experiência de cliente, porque assim poupamos no fundo alguma pressão comercial aos clientes, que hoje em dia não há cliente nenhum que queira estar sempre a receber comunicações e campanhas que não lhes interessa especificamente, e tivemos um retorno grande na economics das campanhas, porque efetivamente não tivemos a atuar num conjunto mais alargado de clientes, mas sim num conjunto mais restrito, que efetivamente os nossos gastos de campanhas e comunicações foram para o alvo de clientes mais acertado. Portanto, isso acabou por ter um impacto muito grande, quer do ponto de vista de cliente, quer do ponto de vista de retorno no final do dia para a organização. E, portanto, aí é um conselho que eu dou, que é efetivamente o que é que nós pretendemos, não é? E se isso estiver muito claro, depois vai-nos ajudar o trabalho todo subsequente. Claro. Não, é porque percebo perfeitamente e o objetivo e o exemplo que deste é muito interessante. E muitas vezes o envolvimento dos gestores, dos líderes, que é tão relevante, que são quem conhece melhor a estratégia, é mais difícil, muitas vezes, porque não conhecem tanto estas áreas, e esse é um desafio grande que às vezes os responsáveis por áreas da analytics ou da data science têm esse envolvimento que é fundamental. E diz-me uma coisa, já agora relativamente a uma curiosidade, nesse projeto também escolhiam qual era o produto mais adequado para a campanha. Sim, portanto, eram os clientes sim. com maior propensão, mas o Sim, produto ou seja, também. isso acabou por ser extremamente útil porque esses modelos de propensão, hoje em dia, não são modelos de propensão, mas são estes modelos mais sofisticados ou refinados de uplift, que é medir o comportamento do cliente de acordo com um estímulo, em particular uma campanha que nós fazemos, acabam por ser, no fundo, a nossa base do framework de atuação no cliente que temos dentro da Universo. Portanto,
Todos esses modelos levaram-nos a fazer o nosso framework de NBA, portanto, de Next Best Action, e é exatamente sobre esse framework que nós estamos neste momento a comunicar e a gerir toda a relação do cliente connosco. O que é que nos permite? Permite identificar qual é o produto mais adequado para o cliente, de acordo com o seu perfil, com as suas preferências e necessidades, e sabemos prioritizá-los, não é? Portanto, na realidade, Claro, nós temos claro. sempre que planear, não é uma campanha, o one shot que nós não fazemos, não é? Por ano, fazemos um conjunto de campanhas para gerir a relação com o cliente e, portanto, estes modelos de uplift, que nós designamos são estes mais refinados de propensão, subjacentes ao NBA, que nos permite ter esta abordagem mais integrada e de acordo com o perfil do cliente. Olha, falaste em um tema que me toca particularmente, porque sempre fiz muitos projetos e gosto muito dessa área da produtividade. Fizeste a investigação inicialmente, do doutoramento. Tens feito também no universo Sonai, ou profissionalmente tens aplicado alguma coisa que investigaste, ou feito alguns use cases também nessa área de eficiência, produtividade e eficácia? Sim, eu posso-te dizer que ainda continuo a ter algum trabalho de investigação também, inclusivamente nós na Universo também valorizamos muito essa componente e portanto temos os nossos labs de investigação, temos pessoas a tirar doutoramento, que já tiraram doutoramento e que estiveram a trabalhar connosco na Universo e temos agora uma pessoa que até se vai juntar especificamente este mês que está a terminar o doutoramento para trabalharmos no fundo em investigação e para nós é muito crucial isto porque nós fazemos muito bem a distinção entre o que é desenvolvido internamente, o que é que nós queremos que é to build dentro da equipa e isso é sobretudo aquilo que nos é core e que nos permite diferenciar da concorrência. Tudo que seja muito know-how de negócio, de cliente é desenvolvido dentro da equipa e depois tudo o que nós consideramos mais tecnologia, que nós podemos utilizar mais para eficiência operacional ou até alguma componente mais de marketing que não tenha tanto esta componente de cliente, nós podemos comprar tecnologia e isso é to buy no mercado, não é? Portanto, continuamos a ter dentro da equipa estas duas vertentes, uma muito mais de desenvolvimento interno e outra muito mais de scouting, tecnologias que existem no mercado hoje em dia, para trazermos para use cases dentro da Universo. Dentro do que nós fazemos muitos modelos internamente e temos também algumas ligações com o exterior, ou seja, nós estamos envolvidos em projetos até europeus, que neste momento temos um financiamento de um projeto europeu que nos permite ter contacto até com outras empresas internacionais, não é? Que nos permitem desenvolver boas práticas ao nível do setor, no caso em concreto da área financeira. Mas também gostaria de partilhar aqui um bocadinho, porque a tua curiosidade vai um bocadinho mais além disto, não é? E eu acho que o meu passado de investigação acaba por me trazer vários skills também para o mundo das empresas hoje, não é? E aí se calhar focaria dois, que é o primeiro foi toda a bagagem que trouxe da aplicação de método científico, não é? E quando tu me perguntaste se eu gostaria de me juntar aqui ao teu projeto, o podcast, de colocar as questões certas, eu pensei, bem, mas eu já faço isto desde o doutoramento e realmente isto é um contínuo que me persegue desde há muitos anos, não é? E portanto toda esta componente na investigação nós temos sempre as questões de investigação, temos sempre as nossas hipóteses, não é? E isso tem que ficar logo muito claro à partida, não é? Das primeiras tarefas que nós temos no âmbito de desenvolvimento da tese de doutoramento é quais são as questões de investigação, as hipóteses que queres trabalhar. E depois temos toda uma concepção de experiências que requerem ou metodologias mais qualitativas ou mais quantitativas, no meu caso, sobretudo as quantitativas, que foi sempre o meu foco. Temos essas experiências, no fundo recolhemos resultados e temos conclusões que nos permitem ou não validar as hipóteses iniciais.
E, portanto, isso foi um skill essencial desta forma de resolução estruturada de problemas que no dia a dia das organizações traz-nos grandes valias, não é? Portanto, se nós tivermos uma equipa focada em que partilhamos estas boas práticas e a equipa estiver focada numa questão para responder especificamente, poupa-nos um tempo enorme, não é? Porque não temos que andar a analisar de uma perspectiva aos dados, outra perspectiva, porque temos um foco muito claro. E depois, a partir também que uma das grandes ativos que trouxe no fundo da investigação foi a componente até de trabalho colaborativo. E isto aqui também gostaria de partilhar um bocadinho contigo, porque apesar do trabalho de investigação, toda a gente sabe que é um bocadinho mais solitário quando temos que implementar as metodologias, eu tive o privilégio de estar sempre associada a projetos de investigação. Portanto, quer no meu doutoramento trabalhei muito com as empresas, para recolher dados reais para trabalhar, e inclusivamente no Imperial College London, do projeto também na área da energia, envolvia grandes empresas de energia e, portanto, foi algo bastante alargado. E este trabalho colaborativo, que surge também no âmbito da investigação, é essencial no âmbito das organizações. E isso é, na minha ótica, uma das principais causas raiz para o sucesso dos projetos de analytics. Portanto, nós sabemos que hoje em dia, ainda no outro dia estava a ver um estudo da Gartner que eles apontavam que 55% dos projetos de analytics não eram bem sucedidos. E uma das principais causas raiz é até a cultura que existe dentro das organizações, que é preciso fazer um shift. E na realidade, o que eu digo sempre aos meus alunos, quando falo nos casos práticos de projetos de analytics, ou mesmo até à minha equipa, não é, que estou a fomentar, é, desde o dia zero, envolvam as equipas de negócio, envolvam as equipas de gestão de produto, desenvolvimento de produto, porque são essas equipas, em conjunto connosco, que nos fazem efetivamente identificar as questões certas, porque nós temos muito expertise metodológico, técnico, não é? Eles têm muito expertise de negócio, conhecem os produtos, como se calhar nós não conseguimos conhecer todos dentro da empresa. E, portanto, aliando o nosso know-how com o know-how de negócio, é uma ferramenta poderosa para serem bem-sucedidos. E há aqui algo também que eu gostaria de salientar, que é os inputs que nós precisamos para os modelos também saem das equipas de negócio. Portanto, em vez de estarmos a pensar em transformações de variáveis do ponto de vista estatístico, estamos a pensar em transformações de variáveis que fazem sentido do ponto de vista de negócio, que vão ter um poder explicativo muito maior no output do que qualquer transformação até estatística que possa ser feita. Portanto, isso vai-nos melhorar o output do próprio modelo e também, no fundo, o que nós queremos é satisfazer sempre o nosso cliente. E no caso das equipas de Advanced Analytics, os nossos clientes são as outras equipas internas da organização, não é? Portanto, se nós conseguirmos captar a atenção, explicar qual é a mais-valia do output que nós estamos a ter com os nossos modelos, acaba por haver um envolvimento muito maior. Nós não queremos substituir ninguém, não é? Portanto, nós na realidade as equipas de Data Science são mais recentes nas organizações, sempre existiram equipas de gestão de produto, não é? Mas nós somos mais recentes, mas nós não estamos a substituir nenhuma tomada de decisão, nós só estamos a dar aos decisores, no fundo, ferramentas para poderem decidir de uma forma mais informada e melhor, não é? E, portanto, é essa componente de envolvimento que acho que vai nos ajudar muito a mudar também um bocadinho alguma mentalidade ou cultura dentro das organizações, para cada vez mais as equipas de Data Science, numa perspectiva até mais de prestação de serviço, possam emergir e ter cada vez mais força e suporte de todos os negócios transversais às organizações. Sem dúvida. Eu sinto que estão a mudar. A maioria dos gestores hoje estão muito mais sensíveis a estas coisas. Eu acho que até a própria GenAI, eu já vou colocar-te algumas questões também relativamente a isso, veio trazer uma sensibilidade diferente e hoje, quando se fala nas questões certas, acho que é mais que evidente quando usamos o ChatGPT. Quando a primeira, normalmente não vem a resposta adequada ou aquilo que nós queremos, percebemos, se não lhe disse isto, não lhe fiz bem o contexto, refraseamos a pergunta e
e lá vem qualquer coisa. Às vezes nem é a segunda, portanto é preciso mais 2 ou 3. Mas, e começam a sentir isso. Nos outros modelos e nos outros sistemas não é muito diferente. E, portanto, há essa maior sensibilidade por parte dos gestores. E a pergunta que eu te colocava era se vocês já internamente utilizam GenAI. Pessoalmente, presumo que sim, acho que quase toda a gente, não é? Mas profissionalmente já é algo que estão a adotar, fazer alguns testes. Como é que está a ser? Sim, portanto, nós na Universo Sonai, só fazendo um bocadinho aqui o enquadramento, portanto, já estamos a utilizar modelos de machine learning, que é a inteligência artificial, não é? Desde há 6, 7 anos para cá, não é? Mais com um componente de modelos supervisionados, supervised learning, unsupervised learning. Também já temos alguns mais recentes, uma nova tecnologia que é de reinforcement learning, que surgiu mais à volta de 2018. E temos acompanhado, não é? Portanto, em 2020 começamos a falar do Generative AI e teve um boom no final do ano passado, não é? Em 2022, com a democratização, no fundo, do ChatGPT para todas as pessoas, não é? Vamos acompanhando as tendências. No Generative AI em particular, temos uma vantagem competitiva e aqui também acho que posso dizer, não é? Portanto, nós trabalhamos tudo em Microsoft, trabalhamos no Azure. E como tal temos um acesso privilegiado aos ambientes que a própria Microsoft disponibiliza às organizações, que é o Azure OpenAI Services, que nos permite no fundo usar estes modelos de Large Language Models com dados da própria organização, em ambientes seguros, sem partilha de dados, para depois treinarem os próprios modelos. E, portanto, estamos a fazer as nossas primeiras experiências, já temos alguns use cases, principalmente no que toca até ao tratamento de texto. Portanto, nós utilizávamos o que antes de existirem estes modelos se usava para tratamento de texto, que era o NPL, Natural Language Processing. E agora estamos a substituir, no fundo, aquilo que fazíamos com uma tecnologia que não era tão performante como é os LLMs, para nos trazer insights muito mais de casos, de cases, issues que são, no fundo, lançados pelos clientes via call center, né? Portanto, de suporte ao cliente, reclamações, análise, tudo o que seja questionários que fazemos vários aos clientes para perceber várias coisas, porque é que o nosso cliente entra em churn, se está satisfeito, NPS, etc. Estamos a substituir isso. Além disso, estamos com um projeto também muito grande ao nível mesmo do Customer Service, de passarmos a usar a tecnologia para um Virtual Assistant de apoio ao próprio cliente. Portanto, dentro da organização, estamos com estes use cases mais aqui no forno e creio que em 2024 vão sair do forno, não é? A nível pessoal, também posso partilhar contigo que utilizo bastante numa perspectiva diferente. Portanto, neste momento tenho a equipa a usar com fins analíticos, não é? E hands-on. Neste momento, no meu papel mais de gestora de equipa, só me resta muito mais a componente de comunicação, de fazer PowerPoints, de escrever e-mails, etc. E, portanto, aí acabo por utilizar muito uma mais-valia destes modelos, que é a geração de conteúdo. E, portanto, se eu, um determinado dia, estou a escrever um e-mail e sinto que não estou propriamente inspirada e que não está a ficar de acordo com o que eu queria, vou lá e pergunto: olha, fiz este e-mail, ajuda-me a melhorar este e-mail e dá-me uma sugestão de conteúdo melhorado. E ele vai ajudando. Muitas vezes o que eu faço até é um mix, né? Vou-lhe perguntando diferentes formas, diferentes prompts e depois no final compilo e faço a melhor versão possível. No que toca às minhas funções fora da Universo, mas como docente, não é? Portanto, não dou aulas em todas as universidades do país, mas dou em 3. E aí, efetivamente, utilizo também muito para apoio até de construção dos conteúdos que dou todos os anos aos alunos, não é? Então aproveito muito os skills, não é? No fundo dos LLMs e do ChatGPT em particular, para me identificar use cases que são interessantes de serem analisados numa aula, não é? Portanto, se eu quiser falar de um Customer Lifetime Value, de um problema de churn,
procuro sempre que ele me dê as referências de empresas a esse nível, alguns casos já E os trabalhados. alunos também podem usar. Sim, ou seja, desde o ano passado, que efetivamente surgiu em dezembro, eu logo em dezembro estava a dar aulas até na Católica Business School e efetivamente disse logo: vamos a isto. Se nós temos cá as ferramentas é para usá-las, não é? E portanto, tudo o que eu faço, e faço muitas aulas até de interação, porque acredito muito que os alunos aprendem não só comigo, com a minha partilha de experiência, mas também com eles, não é? E agora tenho aqui mais uma nova fonte em que eu acho que eles também podem aprender muito, que é efetivamente com estas tecnologias de ChatGPT e outros, não é? Porque nós temos outros que geram não só texto, mas que podem gerar imagens, vídeos, linhas de código, não é? Portanto, todas estas tecnologias são uma fonte também adicional de aprendizagem. Portanto, eu não só deixo usar nestas aulas, não é? Mais de interação e de trabalho de grupo, em que têm que no final da aula fazer uma apresentação síntese do que tiveram a fazer, basearem-se no conhecimento com o ChatGPT também lhes poderá dar. E para mim é como se fosse 2 em 1, não é? Eles aprendem o que eu quero que eles realmente saiam da aula a saber, que é muito mais a componente, o que eu dou é muito mais analisado ao serviço do cliente em diferentes perspectivas, ou serviço, ou marketing. Portanto, nesse use case eles ficam a saber, estão muito mais envolvidos porque faz parte do dia a dia a utilização de tecnologias, e por outro lado também praticam muito esta componente de cada vez mais qualquer pessoa, seja profissional da área ou não, tem que ter estas competências de saber utilizar as ferramentas que estão ao seu dispor, não é? E portanto eles começam a perceber, se perguntarem de uma forma têm um output, se perguntarem de outra forma têm outro, se guiarem muito mais aquilo que estão a perguntar vão ter respostas muito mais assertivas, e isso faz parte de certa forma também de um combo de aprendizagem que me parece completamente relevante aos dias de hoje para passar e transmitir aos alunos. E achas que isso, enfim, essa democratização vai nivelar o nível de conhecimento depois final dos alunos? Acabam por ter todas notas mais parecidas, porque usam tudo o ChatGPT e não se conseguem distinguir, ou não achas isso? Ora bem, o que eu acho aqui é que, até um bocadinho antes disso, acho que temos de ter uma preocupação todos, enquanto sociedade, de tentar nivelar isso como um todo, não é? Porque eu se calhar falo de uma turma de engenharia ou de uma business school, não é? Em particular. Agora, acho que temos que ter uma preocupação de fundo, que é a formação da nossa sociedade a partir de agora, não é? Isso é um grande desafio, porque nós temos que nivelar conhecimentos que me parece que são essenciais, porque mesmo na procura de emprego, hoje em dia o que nós queremos são profissionais ou funcionários que sabem utilizar estas ferramentas. E portanto, se eu tiver que preterir alguém, é aquele que não sabe usar, porque é muito menos produtivo. E efetivamente isso vai nos levar a ter formações para pessoas comuns, não é? No fundo, perceberem muito mais o que é que está aqui subjacente a estas super redes neuronais, não é? De Large Language Model, para conseguirem perceber porque é que há contradições, porque é que determinadas respostas dizem uma coisa, de outra forma perguntadas dão outra resposta, quais são as causas disso, para de certa forma conseguirem ser e ter uma análise muito mais crítica dos outputs, não é? Portanto, isso parece-me essencial. Depois, no ponto de vista mais de profissionais, e quando eu estou a falar especificamente nas áreas em que eu dou aulas e leciono, é mais para profissionais, de certa forma, aí há skills que nós hoje vamos ter que trabalhar que não eram trabalhadas antes, né? Portanto, eu antes tinha uma pessoa que sabia Python e era quase contratada automaticamente porque iria conseguir utilizar esta linguagem de programação para desenvolver modelos, sejam eles quais forem, ou machine learning, ou a NPL, seja o que for, mas hoje em dia, com estes novos modelos de LLM, nós precisamos de skills, não é treinar estes modelos,
porque nós efetivamente dentro das organizações nunca vamos conseguir treiná-los. O treino deste modelo está nas grandes tecnológicas e não há de sair nos próximos tempos, não é? Mas fazer um fine-tuning destes modelos com os dados da própria organização. Portanto, isto são skills adicionais que os profissionais da área vão ter que passar a ter para realmente serem valorizados no mercado e de certa forma aqui acho que tem que haver um nivelamento de conhecimento que varia de profissional para uma pessoa comum, mas elevá-los a ambos neste sentido de uma aprendizagem muito mais profunda do que é que são estes tipos de modelos de Generative AI. Olha, e experiências menos positivas, acho que é sempre bom para inspirar as pessoas a não fazer, nem sempre. Há pouco tu dizias que tinhas lido na Gartner que só 55% eram bem-sucedidos ou 55% falhavam, já não me recordo. Falhavam 55%. Portanto, queres partilhar connosco algum use case, algum exemplo de um projeto que inicialmente se esperava que tivesse resultados melhores, mas depois na verdade não correu bem? Essa é aquela pergunta que nós nunca estamos habituados. Nós realmente mesmo estamos habituados a partilhar os casos de estudo de sucesso, não é? E as best practices, mas sem dúvida hoje em dia é tão válido partilhar as best practices como as práticas que não correram tão bem e assim ajudamos também outras equipas a percorrerem percursos mais rápidos porque sabem que por ali não é. O que é que eu poderei dizer que não corre tão bem? Tipicamente, os problemas que não são tão bem sucedidos são problemas em que nós temos poucos dados. Tipicamente são os que nós temos poucos dados. Só que temos tendência a usar Advanced Analytics porque achamos que vai nos dar algo melhor do que o nosso senso mais empírico. E, efetivamente, o que é que acontece? Nós, dentro da Universo, temos uma abordagem muito test and learn e, portanto, fazemos sempre o desenvolvimento do modelo internamente, produtizamos um modelo e pomos mesmo um modelo depois a ser os outputs, não é? Ser comunicado para o cliente real. Mas no meio disto temos sempre o nosso controle, perceber se realmente o sucesso dos nossos modelos é maior ou menor do que aquilo que nós tínhamos antes na organização. E temos uma abordagem que é os clientes target, portanto aqueles que nós identificamos via modelo analítico, são alvo de campanha. Identificamos um grupo que é o grupo controle, que tem as mesmas características dos clientes target, mas que nós não comunicamos, e depois o nosso segmento de clientes que são escolhidos ou identificados por empiricamente, não é? Por alguma razão empírica de negócio que faz mais sentido. E com o confronto destes três, nós percebemos que o nosso modelo os outputs do nosso modelo têm muito melhor resultado, não é? Porque a taxa de sucesso e de conversão deste segmento target, com base no nosso modelo, foi muito mais bem sucedido versus as taxas de conversão ou do controle, não é? Ou então deste segmento mais empírico. E, efetivamente, nós quando temos modelações com muitos dados, temos quase sempre, aí acho que não consigo mesmo dizer que tenha um que não tenha sido bem sucedido, mas quando temos poucos dados e queremos utilizar muitas vezes esta diferença substancial de taxas de sucesso do segmento empírico versus o target via modelo, não tem grande expressão. E não tendo grande expressão, também não temos grandes argumentos para estar a complexificar algo que até pode ser feito de uma forma mais simples. E durante algum tempo, em alguns casos em que eu tinha menos dados, produtos que tinha poucas subscrições ou que tinha poucas transações especificamente, acabamos por utilizar o que tínhamos já na empresa. Mais recentemente, a própria sofisticação da inteligência artificial permite-nos melhorar estes modelos. Até então, nós utilizávamos sempre Supervised Learning para a previsão de um comportamento do futuro do cliente, mas com a introdução de modelos de Reinforcement Learning,
dão-nos a capacidade, no fundo, de introduzir camadas aleatórias nos próprios modelos que vão sempre analisando qual é a reação do cliente a uma observação que não foi exatamente escolhida pelo modelo, mas que foi ali algo aleatoriamente escolhido para perceber o comportamento do cliente. E, portanto, estes modelos acabam por aprender nesta componente mais de feedback loop e a devolverem resultados mais assertivos a curto prazo. E, portanto, o que nós fizemos foi, naqueles use cases que tipicamente a abordagem mais tradicional de machine learning não estava a devolver resultados muito superiores ao empírico, acabamos por evoluir para estas metodologias e aí sim já conseguimos resultados melhores. Nos outros use cases que efetivamente foi um bocadinho mais abordagem test and learn, acabamos por não prioritizar, não quer dizer que não venhamos a fazê-lo, pode ser um caminho, mas continuamos com sempre teria sido feito na organização até então. Claro. E para além de features sintéticas, usam dados externos também, por exemplo, para enriquecer os dados que têm? Pensaram nisso? Alguma vez o fizeram ou não? Sim, olha, nós a nível de dados, nós temos muitos dados internos de vários produtos, na realidade. Temos alguma dados da própria organização que estamos inseridos, SONAI, não é? Em que fazemos alguns testes muito piloto, completamente encriptados para comportamento do cliente, mas acima de tudo o que nós tentamos trabalhar muito e que me parece que é uma vantagem muito competitiva face a todos os nossos concorrentes é trabalhar dados muito pouco trabalhados ainda hoje no mercado, que são dados em real time. E, portanto, nós temos sempre a preocupação de passarmos os nossos dados que nós recebemos tipicamente em batch, não é? Diariamente, seja o que for, para real time. E o que nós estamos neste momento a usar é trabalhar esses dados em real time, treinar modelos em real time para conseguir atuar no cliente também em real time. E, portanto, temos uma abordagem muito mais de marketing contextual, porque acreditamos que efetivamente faz toda a diferença nós conseguirmos estar presentes no cliente no momento em que ele precisa. Não é quando a marca precisa de vender um produto, é quando o cliente efetivamente precisa ou até antever que ele vai precisar desse determinado produto. E aí estamos a utilizar modelos de sequential pattern mining, no fundo, é algo interessante que até se utiliza muito até na componente de ADN, etc., que é nós identificarmos sequências típicas de eventos que levam o cliente a um determinado comportamento. E o que é que acontece? Quando nós temos em base de dados um cliente que fez aquela sequência de eventos e que não tem aquele determinado produto, ou que não subscreveu aquele determinado produto, quando no fundo nos chega esse último evento dessa sequência, nós usamos quase como um trigger para comunicar o cliente em tempo real para ou oferecer uma campanha, um determinado produto ou uma proposta de valor mais adequada àquele momento. E, portanto, o que é que isto nos permite? No fundo, permite-nos estar muito mais presente no cliente e gerir uma relação muito mais baseada em eventos da vida do próprio cliente, não é? Muito mais com uma percepção de cuidado do cliente, que é o que nós queremos, efetivamente, melhorar a experiência do cliente e, por outro lado, o que nós também percepcionamos é que estando lá, nesse momento certo, também temos, claro, retorno e uplifts grandes do ponto de vista de negócio. Um outro tipo de dados que também não são tipicamente utilizados pelas organizações hoje em dia e que nós estamos também a fazer alguns pilotos interessantes é utilizar dados de geolocalização, que nós obviamente só usamos para já numa versão mais piloto e para clientes que nos consentiram essa utilização, utilizá-los numa perspectiva muito de suporte ao cliente e de serviço ao cliente.
imaginemos, nós temos várias campanhas em lojas, não é? Se nós soubermos que um cliente nos permitiu tratar essas informações, se estiver perto de uma loja e se tiver uma campanha em vigor naquele momento, nós recordamos o cliente que ele poderá usufruir da campanha naquele determinado sítio. E o que nós vemos é que o retorno do cliente é, pois, realmente faz todo sentido, porque se calhar já não me lembrava que a campanha ainda estava em vigor, não sabia se ela já tinha acabado, ou se ia acabar hoje, ou se ia acabar amanhã. Portanto, acabamos por dar este suporte ao cliente no momento certo e acaba por também usufruir muito mais de tudo que são as nossas propostas que nós lhe atribuímos, e vê vantagem, e nós obviamente também vemos o nosso lado positivo. Eu coloquei esta questão, enfim, não foi muito inocente, a dos dados externos. Eu sinto que a grande maioria das empresas, até porque como tem tantos dados e durante muito tempo pouco fez com eles e cada vez recolhem mais, esquecem que há um potencial gigante de outros dados externos de outras empresas e que eu tive numa discussão enfim, há uns meses atrás com Portugal Digital, que estavam a querer fomentar os dados abertos que estavam disponíveis e para que as empresas cada vez mais disponibilizassem, para que cada vez mais, enfim, o ecossistema utilizasse outros dados que estão disponíveis. Nós, Portugal, estamos na cauda da Europa na utilização desses dados externos e de facto vejo um potencial muito grande. Eu vou dar aqui uns exemplos, dois ou três exemplos um bocadinho se calhar não fazem muito sentido, mas eu vi um estudo uma vez que dizia que as mulheres compram muito mais sapatos quando chove do que quando noutras alturas, e há isso e há outros exemplos, às vezes até ainda mais espatafúrdios, mas às vezes há uma causa por trás, não é? É normal as pessoas irem mais aos centros comerciais quando está a chover e, portanto, usar um índice de pluviosidade ou temperatura ou tráfego ou telecomunicações, mesmo que seja devidamente anonimizado, há portanto um conjunto, até os dados da CIBS, portanto, e cada uma destas organizações utiliza ou permite e estão interessados, enfim, partilhar os seus dados, sempre anonimizados, mas numa perspectiva de melhorar os modelos de procura e de demand forecasting nas mais variadas áreas, seja retalho, seja o que for, e portanto acho que há realmente um potencial grande. Eu já vejo e tenho participado em alguns projetos internacionais onde isso é uma realidade, quer na área financeira, quer até no setor automóvel, onde a previsão da procura de algumas marcas não se consubstancia apenas nos dados que têm, mas também o que é que as outras marcas estão a vender, porque se não nos basearmos nessa informação, nós só temos informação histórica e, portanto, se houve produtos que não vendemos ou porque também não os produzimos ou porque não os tínhamos, não temos isso para projetar e para prever enfim, comportamentos futuros dos clientes que temos. Portanto, vejo aí um ângulo. Sim, o que tu estás a dizer faz todo sentido, inclusive aquele projeto europeu que eu até falei que estávamos envolvidos enquanto Universo Sonai, é exatamente nessa componente de criação de um data marketplace para consumo de diferentes entidades, não é? Até que ponto é que conseguimos ter essa plataforma de dados, um bocadinho self-service, para cada uma das organizações poderem consumir, têm que dar, não é? Mas também podem consumir esses dados self-service e, de certa forma, utilizá-los para ou modulações ou para atuação no cliente, não é? Eventualmente monetização, mas isso também já estamos aí noutro mundo, não é? Mas é exatamente isso, ou seja, estamos completamente nessa onda também de nós temos a visão que temos, não é? Nós temos a visão cliente dos dados que nós temos e, portanto, há um potencial muito grande de conhecer melhor o cliente, no fundo, pictures 360 do cliente, se formos capturar outras informações também fora. Claro. Olha, para terminarmos, diz-me uma coisa, que tendências é que tu vês? Isto é sempre, fazer futurologia é sempre complicado, mas com o mundo a mudar tão rapidamente e com tantas tecnologias a surgir, o que é que tu achas neste setor financeiro e retalho? Enfim, o que é que
como é que tu vês as coisas a evoluírem? Que novidades é que tu achas que daqui a 3 anos vamos ter? Vamos lá que Sim, é. olha, mais recentemente, e agora focando nesta componente mais de AI generativo, não é? Que desde o final do ano passado temos falado, portanto, eu acredito que é mesmo um game changer, não é? Tal como foi a internet, tal como foi o mobile, e portanto vai mudar muita coisa. E o que eu acho que vai mudar é muita interação que nós, enquanto sociedade, vamos ter com a tecnologia, não é? Na realidade, o que eu acho que vai mudar é nós, hoje em dia, numa app que estamos todos habituados a utilizar no telemóvel, não é? Vamos é começar a falar com as apps, não é? Vamos é começar a dizer o que é que queremos e a guiar muito mais as pesquisas. Portanto, em vez de estar no online a pesquisar uns sapatos, como estavas a falar, né? E me aparecerem 30 páginas de sapatos, eu vou começando a dizer o que é que quero, o que é que quero, e ele vai me dar o sapato que eu realmente preciso, né? Portanto, todas estas interações vão mudar hoje em dia com esta Generative AI, vai ter um impacto muito grande, e isto também do ponto de vista das organizações, tudo o que seja a componente de Customer Service, né? Portanto, os assistentes virtuais têm uma capacidade com base em LLMs que não tinham com NPL de todo, e portanto toda esta componente de serviço vai melhorar e é sempre um pain point de todos os clientes. Vejo muito a eficiência operacional. Vai haver aí um boom de eficiência operacional, de produtividade dos próprios trabalhadores, porque vão utilizar estas ferramentas, mas também dos próprios use cases dentro das organizações. Portanto, desde a automatização, em que nós vamos ter cada vez menos pessoas a fazer aquelas tarefas rotineiras, e vamos a ter essas pessoas em funções de acrescentar valor para a organização, vamos automatizar tudo, vamos ter toda esta componente de validação de documentos que hoje em dia é feita por equipas, que não faz sentido nenhum, com a tecnologia a fazer essa extração de informação, esse processamento de informação, as FAQs, scripts inteligentes, vamos ter as equipas de negócio muito mais apoiadas com tecnologias como Copilot, não é? Em que nós temos os modelos a desenvolverem outputs e depois o humano faz as questões certas, não é? Portanto, acho que vão desaparecer também as equipas de Descriptive Analytics, não é? No fundo, estar a fazer um dashboard, quando hoje em dia a própria estratégia da empresa é super dinâmica. Eu hoje estou com uma estratégia e amanhã posso estar com uma estratégia completamente diferente. E, portanto, ter equipas a fazer dashboards para tudo e mais alguma coisa deixa de fazer sentido, e portanto vamos ter capacidade muito mais dinâmica, muito mais flexível de colocar as questões, não é? Certas. E no fundo estes algoritmos vão-nos logo trazer essas informações sem precisar de grande trabalho ao nível mais de concepção de dashboard. Vejo também um potencial enorme no que é toda a componente mais de marketing e sales, não é? Portanto vamos conseguir, com estas capacidades destes LLMs e super redes neuronais, de gerar conteúdos, muito mais conteúdos acertados para o cliente. Portanto, vamos conseguir ser muito mais hiperpersonalização ao cliente, porque vamos conseguir radiografar o cliente não só com os dados que temos do cliente, estruturados, não estruturados, porque conseguimos ter toda essa capacidade de percepção do cliente, e portanto vamos conseguir chegar muito mais ao cliente de uma forma assertiva, personalizada, de acordo com as necessidades e com as preferências. E portanto acho que efetivamente vai nos dar aqui um salto. Nós na realidade andávamos aqui quase que num vale até de use case no âmbito do machine learning, e em 2022 acho que houve um entusiasmo enorme à volta, e bem, porque acho que realmente Claro vai que ser sim. um shift que veio para ficar, mas um entusiasmo muito grande à volta de novos use cases que vão surgir e que neste momento as empresas já estão a trabalhar, e as primeiras que surgirem vão realmente brilhar mais no mercado e no setor, e vão ser competitivas. Mas é isso, portanto há um entusiasmo muito grande à volta destes novos use cases que vão mudar muito a forma como todos nós interagimos com a tecnologia, e acima de tudo vamos ser todos nós, porque de antes era só para um nicho de profissionais restritos que utilizavam a tecnologia em prol
das organizações ou instituições, seja o que for, e agora é toda a gente, não é? E portanto esta democratização vai nos levar a níveis de conhecimento maiores da própria população e a uma interação com estas ferramentas de uma forma completamente distinta do que é agora. Super interessante. O teu entusiasmo e a tua paixão por estas áreas são contagiantes, e acho que acaba por ser mais interessante assim também uma conversa deste tipo. Obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir, e este foi mais um podcast Colocar as Questões Certas. Vemo-nos no próximo episódio.